Olá, boa tarde. Meu nome é Edilane Buim, sou professora da Universidade Federal da Grande Dourados e estou aqui hoje para mediar essa mesa e também para apresentar em parceria com a colega um dos trabalhos. Então, nós estamos aqui para falar sobre os letramentos em tempos pandêmicos e essa mesa vão ser apresentados nessa mesa 3 trabalhos. O primeiro, sobre crianças codas em situações de ensino na pandemia, dados de uma pesquisação, que vai ser apresentado por mim e pela professora Thaís Figueira Guimarães, também da Universidade Federal da Grande Dourados. Na sequência, a professora Evangelina Maria Brito de Faria vai apresentar o trabalho Alfabetização na Pandemia, Relatos de Alfabetizadoras na Paraíba. A professora Evangelina é da Universidade Federal da Paraíba. E, por último, nós teremos a apresentação do professor José Ribamar Lopes Batista Júnior, do Colégio Técnico de Floriano, Piauí. O professor vai apresentar o trabalho Múltiplos Letramentos, Educação Linguística Crítica e Protagonismo Juvenil no Ensino Médio Técnico, Olhares sobre o Laboratório de Leitura e Produção Textual. Então, eu passo a palavra agora para a professora Thaís Guimarães. Olá, boa tarde. Eu já gostaria de agradecer à diretoria da LAB, a todos e todas que estão organizando esse evento. É um convite muito especial e que me honra muito pelo carinho que tem, né, pela área. O CBLA é um evento acadêmico muito potente, mas também é um local de encontros de muitos amigos. E aí, meus sinceros agradecimentos pelo convite para compor essa mesa junto com os demais colegas. E hoje, né, eu e a professora Edilane, a gente vai apresentar um trabalho que a gente realiza aqui. É parte de uma das atividades, né, do nosso grupo de pesquisa. E o título desse trabalho é Crianças Codas em Situações de Ensino na Pandemia, dados de uma pesquisação. Será que eu consigo isso aí apresentar? Isso aí. Crianças codas em situações de ensino na pandemia, dados de uma pesquisação. Eu queria contextualizar um pouco esse trabalho, porque essa é uma pesquisa, né, que é realizada dentro de um grupo de pesquisa, que é o GELT, o Grupo de Estudos de Linguagem e Transculturalidade, aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em especial, essa foi uma atividade, uma pesquisa conduzida pela professora Edilane, depois ela vai entrar e falar um pouco mais 2 alunos de iniciação científica do nosso grupo. O nosso grupo de pesquisa é uma equipe de professores e investigadores da UFGD que tem se dedicado a pesquisar os repertórios multilingües e multiletrados de estudantes da educação básica e também da universidade dessa região, que se definem como sendo de origem, experiência ou herança imigrante e indígena e também oriundos das comunidades surdas. Em especial, a apresentação de hoje, ela dá conta de dados de uma pesquisa que foi realizada dentro de um projeto de extensão chamado Solidariedade Linguística, que foi desenvolvido numa ação coletiva com o grupo PET Letras e com o nosso grupo de pesquisa e com apoio da Cátedra Sérgio Vieira de Almeida, daqui de Dourados. Inicialmente, o projeto ele tinha a intenção de realizar, né, intervenções didático-pedagógicas com as crianças venezuelanas em escolas públicas da cidade de Dourados, com atividades voltadas para o acolhimento linguístico e relacionadas aos direitos humanos. Com a pandemia, outras vozes apareceram, né? E dentre essas vozes que apareceram nesse momento, por conta desse próximo projeto de extensão, destaco, né, nessa nossa fala de hoje as crianças surdas e as crianças codas. Nossa ação de intervenção, ela tem como foco
a introdução de práticas translíngues como recurso pedagógico de acolhida de estudantes surdos ou da comunidade surdos, de falantes de português como segunda língua. Essas ações são formas de oportunizar uma prática de comunicação mais colaborativa na sala de aula de educação básica. E aí, esse é uma fotinha do nosso grupo de pesquisa. E aqui também eu trouxe uma foto de Dourados, né, para contextualizar um pouco essa nossa região. A gente está localizado aqui no Mato Grosso do Sul, bem ao lado de Pedro de Ponta Porã, que é fronteira seca com o Paraguai. E é importante dizer que no que concerne essa realidade sociolinguística aqui de Dourados, e em especial do Mato Grosso do Sul, a segunda maior população indígena, Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do Brasil, e Dourados fica localizada a maior reserva indígena urbana do país, formada pelas aldeias Jacapiru e Bororó, falantes de Guarani e Terena, onde vivem, no mínimo, 15 mil indígenas. O estado também faz fronteira com os dois países, que é Paraguai e Bolívia, e recebe muitos imigrantes, vindos de deslocamentos forçados, em sua maioria haitianos e venezuelanos, que chegam nessa região, né, na nossa cidade, contemplados pela legislação brasileira vigente na categoria de refugiado. A realidade linguística, e aí é um pouquinho, né, da perspectiva econômica da cidade, você tem o agronegócio como grande exponente, né, no campo de trabalho, com exportação de sojas, empregabilidade maciça no setor de frigoríficos, e nós temos aqui duas universidades, duas públicas, a UEMS e a UFGD, e duas particulares. Destaco também o fluxo migratório, como eu falei, que potencializa a realidade multilingüe, com políticas de interiorização via Operação Acolhida do Ministério de Defesa e apoio das Forças Armadas para Dourados. E aí, na nossa sala de aula de Dourados, essa é uma amostra, né, das diversidades, além de tantas outras, né? A gente destaca aqui, você tem numa mesma sala de aula os brasileiros, que são falantes do português, né, como língua materna ou primeira língua. Temos os imigrantes, onde o português não é a língua materna ou a primeira língua. Temos também os estudantes indígenas, falantes de Guarani e Terena, que possuem, né, essas línguas como primeira língua ou língua materna. Os estudantes surdos, falantes de Libras ou não, né, como língua materna. E os codas, que também são falantes de Libras e podem ser os falantes de Libras como primeira língua em alguns casos. E aí eu acho que vale destaque que codas são alunos, estudantes, pessoas, ouvintes, filhos de pais surdos. E aí a gente queria destacar que, apesar de toda essa diversidade dentro da sala de aula, nesse contexto da educação básica de Dourados, a gente se sair perguntando para qualquer pessoa na cidade, as pessoas vão dizer que aqui só se fala o português. E aí eu gosto dessa ideia de que são ideologias linguísticas que estão relacionadas com uma ideia de cegueira treinada, né? Porque mesmo aqui em Dourados, mesmo os povos indígenas, por exemplo, não estão isolados geograficamente, porque a maior comunidade indígena, né, urbana, eles estão em termos linguísticos, econômicos, sociais e políticos isolados. É uma região que é vista como monolíngue, em língua portuguesa, com ideologias estigmatizantes de língua e identidade, claramente visíveis nas aulas de educação básica e na universidade, por exemplo. Tanto é assim que só
Foi por meio, né, da pandemia, foi por conta desse movimento das escolas que se fecharam e dessa necessidade dos pais auxiliarem os seus alunos, seus filhos, é que começaram a aparecer essas demandas como um problema para a escola, né? E aí a escola encara como um problema os imigrantes que precisam de um apoio para realizar as atividades em casa, os alunos surdos, os alunos indígenas, os alunos codas também. E aí, toda essa perspectiva dessa cegueira treinada tem um impacto direto, como teve na vida desses falantes de outras línguas, no silenciamento das suas subjetividades, no apagamento dos seus repertórios e práticas locais, e também no insucesso dentro dessas práticas de letramento escolar tradicionais. E aí eu só citar rapidamente um dos pressupostos teóricos das pesquisas que envolve todos nós, né, aqui do grupo. A gente tem como pressuposto teórico a reflexão sobre os repertórios linguísticos, né? E aí, levando em conta a perspectiva do multilinguismo pela ideia da sociolinguística da mobilidade ou crítica, que aí a gente olha para os falantes e o desenvolvimento dos seus repertórios, por isso que a gente traz aqui alguns alunos codas para a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a realidade deles na pandemia, a perspectiva de língua e identidade não como produtos de discursos e ideologia, e a ideia de performances situadas na construção de significados. E aí trazemos também a perspectiva de repertórios indexicais e biográficos, né, como propõe o Jan Blumert, repertórios vividos, materializados na interação, e a perspectiva do bilinguismo, do bilinguajamento, como propôs Walter Mignolo. Nós, né, temos como metodologia de trabalho nesse grupo algumas metodologias combinadas, que é pensar todos esses repertórios multilingües e multiculturais pelo olhar etnográfico, multissituado, porque a gente faz essa pesquisa não só nas escolas, mas acompanha em outros espaços-tempos específicos. Olhamos para as interações, os textos, principalmente para as práticas e soluções dos problemas que essas pessoas enfrentam. Olhar biográfico também, a gente traz as narrativas, os relatos, as experiências que todos esses alunos possuem, né, tanto na educação básica como fora dela. E também, né, uma perspectiva importante dentro dessa compreensão de trabalho é a análise de documentos, das políticas que existem na região e representações linguísticas. E aí, agora, eu passo um pouco para a Edilane para ela contar um pouco desse projeto de extensão Solidariedade Linguística e como foi esse processo, né, da gente incluir também, né, porque a gente também parte dessa, como pesquisadores, estamos todos nesse campo, né, dessa cegueira treinada, um outro grupo de pessoas e sujeitos que ainda não tinha sido contemplados pelas nossas pesquisas de trabalho, que eram as crianças codas. Uhum. Então, esse projeto de extensão, ele nasce do grupo que eu coordenava antes da pandemia e um período durante a pandemia também, que é o Programa de Educação Tutorial do MEC, né? Então, eram 12 bolsistas, e esses bolsistas trabalhavam em pesquisa, ensino e extensão, e eu também, paralelamente, dividia a liderança do grupo GELT, né, com a professora Thais. Então, esses meninos também participavam das discussões do nosso grupo de pesquisa. E em função da demanda das escolas públicas de Dourados, trazidas por colegas como a professora Thais e por nós mesmos em visitas técnicas às escolas, nós decidimos olhar no projeto de extensão, e aliado isso à pesquisa também, para a comunidade imigrante. Então, o que foi realizado em parceria com o grupo de pesquisa? Nós realizamos um curso de espanhol
com a ajuda de uma professora venezuelana, que voluntariamente, por estar fazendo um doutorado com essas questões, se voluntariou a dar as aulas de espanhol para nós e para os alunos petianos, para os graduandos que quiseram participar, porque o curso foi aberto, para alunos também do curso de Relações Públicas, além de Letras, né? Então, qual que era a ideia? Era fazer um curso para a gente poder estar preparado para ajudar no acolhimento desses imigrantes nas escolas de educação formal, né? Que era uma demanda trazida pelos próprios diretores e gestores solicitando ajuda. Então, foi um semestre de curso. Esse curso trabalhou com 5 grupos de trabalho, nós tivemos uma experiência piloto de ida, cada um dos grupos, para 5 escolas, e fizemos nessas escolas uma intervenção, preparando antes, planejando, de modo que trabalhássemos a translinguagem, usássemos o espanhol nessas salas de aula com imigrantes, né? Espanhol e língua portuguesa. Depois disso, a ideia era, no ano seguinte, imediatamente, a equipe toda já se dividir para trabalhar durante o ano todo em escolas que solicitaram essa ajuda, né? Só que daí nós fomos interrompidos pela pandemia do Covid-19, as escolas fecharam, as universidades fecharam, mas o programa de educação tutorial, como estava vinculado ao MEC, ele não pôde interromper, porque os alunos dependiam de bolsa, então nós continuamos o trabalho. E aí voltamos mais para estudos teóricos e discussões, intensificamos, porque não poderíamos ficar parados, e surgiu uma demanda de uma ex-aluna mestranda intérprete de Libras, nos procurou pedindo ajuda para 2 famílias com crianças codas. E aí que nós ouvimos falar dessas crianças que nunca tinham nos chegado, filhos de pais surdos. O que aconteceu com as escolas públicas? Acho que já pode passar para o próximo, né? As escolas, elas a comunidade, a maior parte das famílias das escolas públicas não tinha acesso à internet. Então, as aulas não ficaram como das particulares remotas, né? O que a escola fez? Ela um conjunto de atividades quinzenais, que chamou-se de APNP, Atividades Pedagógicas Não Presenciais. Os pais eram incumbidos de ir lá para a escola, pegar essas atividades para os filhos e trazer preenchidas dali 15 dias. E esses pais recebiam pequenas orientações através de bilhetes dos professores de como eles teriam que mediar os seus filhos para fazerem essas tarefas, né? E o que aconteceu? Os pais surdos, e nisso eles se aproximaram dos imigrantes que não falavam português também, nem liam português. Os pais surdos, que não dominavam a escrita do português, não conseguiram ajudar os seus filhos. Então, 2 famílias pediram ajuda para a intérprete, ela gravava alguns vídeos para ele explicando, mas aquilo também não resolvia, porque como eles não tinham o domínio da escrita, não bastava entender os sons do português ali, eles não tinham noção das questões metalinguagem, dessas tarefas escolarizadas. Pode passar. E aí, o que aconteceu, né? 2 alunos bolsistas do PET Letras, Júlio Britese e o Bruno Mota, da UFGD, se dispuseram a iniciar uma pesquisa voluntária de iniciação científica, ajudando essas crianças, interagindo com elas, dando aulas e mediando as atividades escolares de forma remota, né? Então, nós fizemos uma reunião com a intérprete de Libras, mais a coordenadora da escola, a professora regente, né? Os acadêmicos, no caso, eu também estava presente como professora da universidade, as 2 crianças e suas mães, né? Nós percebemos o quê? Que as APNPs nem sempre condiziam com as necessidades das crianças, né? E aí foi feito um acordo com a escola para legitimar as nossas próprias atividades para chegar naqueles mesmos objetivos do bimestre, né? Com metodologias alternativas, mesmo porque não seria só um fazer atividade, mas teria todo esse processo de interação online. E os acadêmicos que estavam preparados para usar o espanhol no acolhimento dos imigrantes precisaram usar o mínimo de conhecimento de Libras que eles tinham, que era um conhecimento muito básico,
para poder também, em alguns momentos, interagir com as crianças, que especificamente essas duas crianças, elas tinham a Libras como a primeira língua, elas foram entrar em contato com o português só aos 6 anos na escola. E, assim, elas eram falantes fluentes, mas elas não dominavam as tarefas escolares na escrita do português, né? Então, olha, um comentário de um dos estudantes bolsistas, né? Ele traz para a gente, né? Porque essas aulas ficaram todas videogravadas, então ele recupera esse comentário de um dos alunos CODAS. Professor, eu achei legal escrever a carta. Sabe uma coisa que me deixou encucado? Então, é o aluno, um dos CODAS, comentando com ele, né? Que eles passaram produção de cartas, ele comenta que gostou, mas uma outra atividade deixou ele muito encucado e que até hoje ele não conseguiu resolver, né? Ele falou assim, olha, tinha uma prova, o menino comprou 20 laranjas, chupou 18. Chupou 18, professor. Com quantos ele ficou? Olha, ele tinha 20 laranjas e chupou 18. Ele ficou com 2, certo? Mas eu estou encucado com esse menino conseguir chupar 18 laranjas. Né? Então, a criança questiona aí essa impossibilidade de chupar as 18 laranjas, que, em geral, assim, essa questão dos significados, elas não, às vezes não são priorizadas nessas tarefas escolares. Mas essa criança que tem a Libras como a primeira língua, né, e está dentro dessa cultura surda, para ela ficou inadmissível e ficou sem sentido um exercício assim, né? E as duas crianças, elas eram, assim, um menino era muito falante, elas assumiam funções muito de adultos ali no meio familiar, então elas tinham uma fluência na oralidade da língua portuguesa, inclusive porque elas tinham que resolver questões, às vezes, de banco, elas eram intérpretes do pai e da mãe. E o menino, ele tinha algumas, às vezes, que a mãe era chamada na escola por alguma reclamação em relação ao comportamento dele, porque ele era muito falante, às vezes tumultuava a sala de aula, e ele manipulava também a tradução, às vezes, né? Do que a diretora queria falar para a mãe, ele traduzia do jeito que ele queria, né? Então, ele dominava muito linguisticamente as situações de interação. E, assim, o que aconteceu? Esses pais estavam totalmente à parte ali do contexto de ajudar os filhos, enquanto os outros ali reclamavam que tinham que assumir a função de professor, eles nem reclamar tinham do que reclamar, porque eles estavam totalmente isolados, né? E quando as aulas começam e os meninos arriscam a introduzir Libras também junto com o português para algumas atividades de língua, a gente captura uma cena muito interessante, que é desse trecho aí, trazido do relatório de um dos acadêmicos, né? Assim que inserimos o uso de Libras nas atividades de língua portuguesa, o interesse e o rendimento dos alunos melhorou bastante. Mesmo com a internet caindo ou deixando o microfone no mudo por acidente, estavam sempre querendo ter seu espaço de fala. Um dos exercícios que achei incrível a participação dos alunos foi quando estávamos trabalhando os substantivos. No momento que se inseriu Libras junto com as atividades de língua portuguesa, eles ganharam um espaço de fala, eles começaram a interagir muito mais naquele ambiente virtual. Foi possível aproximar-se na prática do bilinguajamento, isso é o relatório do aluno, né, proposto por Mignolo, que possibilita a valorização de outros saberes e outras línguas, articulando a aproximação com a cultura do outro. A realidade dos CODAS chegou para nós no momento de grandes incertezas, mas serviu para nos apresentar outras possibilidades, realidades e visões de mundo completamente diferentes das experiências tidas até o presente momento. Então, assim, as crianças eram muito mais participativas nas atividades alternativas, mas elas encaravam como momentos de descontração, de brincadeiras e não como trabalho. Parece que tudo que fugia daquele formato escolarizado, por mais que eles falassem que isso ia valer pontuação, ia ser avaliado também, eles não acreditavam nisso, eles só acreditavam que seria avaliado o papel, o APNP preenchido, né?
e isso eles achavam que era brincadeira e gostavam muito de participar das brincadeiras, né? Então, isso possibilitou um intercâmbio ali naquela interação com os acadêmicos de quem ensina e quem aprende, porque os acadêmicos aprenderam muito sobre Libras também nas atividades, né? E a gente trouxe também na reflexão a perspectiva decolonial de sujeitos bilinguajantes, desculpa. E aí o envolvimento familiar nesse processo ele foi muito interessante. Olha um trecho que traz um dos acadêmicos, no relatório dele dessa experiência. Quando a mãe dela, do sujeito Coda, a Ana, né, a menina, percebeu que estávamos utilizando a Libras para aplicar o conteúdo, parou ao lado da filha e foi se posicionando cada vez mais perto no enquadramento da câmera, e foi possível observar, pela primeira vez, uma interação familiar durante todo o processo em que permaneceu ao lado da filha, observando suas respostas com um sorriso no rosto e tentando interagir com os professores. Professor Bruno, minha mãe fez um sinal para você. É assim, ó, faz a letra B com a mão e passa no rosto, na bochecha. Agora seu sinal é esse. E repete o gesto. Então, algumas considerações sobre essa experiência. A gente ainda tem muito que explorar, ela é uma experiência muito inicial do ponto de vista da investigação. Os meninos trabalharam com essas crianças por 1 ano e meio durante a pandemia, mas ela já nos traz algumas reflexões, né? As urgências de um direcionamento na educação compatíveis com uma escola multiplurilingue, as mudanças que beneficiariam todos os estudantes, não apenas falantes de outras línguas, como, por exemplo, o recurso da translinguagem em sala de aula, como algo legitimado, né? E, assim, nas aulas de língua portuguesa, por que de língua portuguesa, de língua inglesa, numa cidade, num contexto que você tem falantes de Guarani, falantes de Terena, falantes de espanhol. Então, assim, a ideia, o objetivo dos documentos oficiais é desenvolver as habilidades, desenvolver a expressão oral, a expressão escrita. Ok, mas né, a cidade não é monolíngue, né? Então, será que seria que língua ensinar, né, nessas escolas? E aí, o que a gente viu nas atividades alternativas que os acadêmicos propuseram nessa experiência, elas estão muito relacionadas ao letramento científico, atividades de pesquisa, de busca de informação. E atividades desse tipo, visando um letramento científico, elas beneficiariam não só as crianças falantes de outras línguas, como todos os estudantes, né? Seria uma dinâmica de trabalho mais interativa e com mais ação dos alunos, né? E a avaliação teria que ser feita, se por um lado, por processos individuais, mas não comparativos, podendo olhar o progresso individual de cada sujeito dentro do que ele pôde desenvolver num determinado período, e projetos coletivos, projetos desenvolvidos por crianças falantes de diferentes línguas, por que não, né? E aí seria uma avaliação conjunta na heterogeneidade, né? E o que a gente vê muito, que apesar dos documentos oficiais eles trazerem a consideração ali e propostas que trabalhem com diversidade, a nossa experiência nos permite ver as políticas implícitas, né, que reproduzem naquele ambiente os modelos hegemônicos do monolinguismo. Os próprios envolvidos reproduzem um modelo de educação que os cerceia, que produz desigualdades. De que modo a língua da criança imigrante, indígena, surda, pode ser recurso com potencial de geração de riquezas? De que modo essa diferença pode vir como um recurso num ambiente, num contexto que só visualiza o latifúndio, a produção de soja, a exportação? Por que não olhar para essa língua também como um recurso e possibilidades que elas possam trazer, né? As demandas do mundo globalizado e ligado em rede têm poder mobilizador que impacte em comunidades que estão à sua margem, né? E qual o papel da universidade e das licenciaturas em letras, né?
A gente está formando naquela região, principalmente, mas aquela região representa várias outras regiões do Brasil que passam por problemas muito semelhantes, né? Qual o papel? O que nós temos que ensinar, de fato, para esse mundo globalizado, para esse mundo com essa realidade multilingüe, né? Qual o papel como formadores de professores? Né? Então, fica essa reflexão aqui para a nossa discussão. E algumas referências, né? E eu encerro aqui, a gente deixa os comentários para o final, né? E passo a palavra para a professora Evangelina, com o trabalho Alfabetização na Pandemia, Relatos de Alfabetizadoras na Paraíba. A professora Evangelina deve estar chegando, isso. Boa tarde a todos. Eu inicio cumprimentando a mesa, a todos vocês que estão aqui e agradecendo também pelo convite para participar dessa mesa no Congresso da Linguística Aplicada. Também é uma honra estar conhecendo novos parceiros, não é, de outras universidades que debatem, que vivenciam e que sofrem pela educação no país. Eu vou trazer aqui para vocês um resultado de uma pesquisa que nós fizemos justamente na pandemia. Podem colocar os slides, por favor? É o resultado de uma pesquisa de várias universidades, de 27 universidades do Brasil, sobre a coordenação da professora doutora Socorro, da Universidade São João del Rei, em Minas Gerais. Eu estou só esperando os slides, tá ok? Professora Evangelina, se quiser adiantando alguma coisa do contexto ali da pesquisa. Deixa eu ver se eu coloco, tá bom? Não foi. Você pode... Eu posso, pronto. Então, eu vou iniciar para vocês aqui o resumo, tá certo, do que eu vou apresentar, não é? Resultado de um projeto Alfabetização em Rede, investigação sobre o ensino remoto, da alfabetização na pandemia Covid-19 e da recepção da Política Nacional de Alfabetização, PNA, pelos docentes da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, sobre a coordenação da professora Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo, da Universidade Federal de São João del Rei, que agregou pesquisadores de 29 instituições superiores de todas as regiões do país. E tem como objetivo, tá certo, agora aqui essa apresentação, apresentar um perfil desse ensino remoto na alfabetização no estado da Paraíba, por meio de vozes de professoras alfabetizadoras investigadas. A abordagem teórica contemplou a alfabetização na perspectiva dos multiletramentos. A pesquisa teve um caráter quanto e qualitativo e os dados apontam em 4 direções. A ausência de condições materiais para o trabalho remoto na escola, como vimos também na palestra anterior, descoberta de potencialidades tecnológicas, novas relações com a família e uma capacidade imensa de enfrentamento das dificuldades.
Aqui eu trago a equipe, tá certo, da Paraíba, que nós trabalhamos em conjunto, são 3 universidades públicas, a UFPB em João Pessoa, a UFPB, a UFCG em Campina Grande e a UEPB, a estadual também, com locus em Campina Grande. Então, nós iniciamos a pesquisa em setembro de 2020, através de um relatório do Google Forms, que foi aplicado em 16 estados envolvidos no projeto. Na Paraíba, participaram 733 professoras alfabetizadoras de várias regiões do estado. O segundo momento constou da construção de um grupo focal constituído por pesquisadores da UFPB, UFCG e UEPB e de 15 professoras alfabetizadoras que responderam ao questionário e aceitaram o convite para dar continuidade à pesquisa de um modo mais participativo. Ao todo, foram formados 3 grupos focais, 2 voltados para o ensino remoto e 1 para conhecer a percepção dos professores sobre o PNA. Para este momento, comentaremos apenas os resultados de um grupo focal, do remoto. Com ele foram realizados 3 encontros, 24 de 11, 1 de 12 de 2020 e 15 de 12 de 2020. Com uma duração média de 1 hora e 15 minutos cada um. Nesses encontros, nós tínhamos perguntas, tá certo, comuns para todos os grupos, porque como era uma pesquisa comum, geral, nós tínhamos perguntas comuns. Mas, naturalmente, quando as professoras começavam a falar, elas comentavam coisas próprias da sua cidade. E nós procurávamos ir mais a fundo, então essas perguntas seguintes divergiam das perguntas gerais, mas começavam sempre a partir dessas perguntas comuns gerais. E aqui nós temos, não é, o endereço, não é, do Google Forms que elas responderam. Então, o ensino remoto emergencial e o uso de tecnologias. A pandemia trouxe consigo a necessidade do distanciamento social. Nesse contexto, no Brasil, a portaria do MEC instituiu a possibilidade de uso de recursos educacionais, digitais e tecnologias digitais de informação e comunicação pelas redes de ensino. Silva nos adverte. Se a escola não inclui a internet na educação de novas gerações, ela está na contramão da história, alheia ao espírito do tempo e criminosamente produzindo a exclusão social. Quando o professor convida o aprendiz a um site, ele não apenas lança a mão de uma nova mídia para potencializar a aprendizagem de um conteúdo curricular, mas contribui pedagogicamente para a inclusão desse aprendiz nas redes. Então, isso aqui, em 2005, Silvia já previa o que nós constatamos, o que o Brasil todo constatou. Esse descompasso, não é? Esse descompasso da escola em relação ao uso das tecnologias trouxe sérias implicações que nós vamos conhecer. Então, conhecendo um pouco a realidade. No nosso primeiro encontro, a temática da discussão foi mais geral, girando em torno do apoio da gestão, do sentimento do professor em trabalhar de um modo remoto, do planejamento, das ferramentas mais utilizadas e dos desafios da alfabetização nesse contexto. A partir das respostas das professoras, verificou-se que a falta da internet foi uma realidade em todos os municípios da Paraíba. Fato que atingiu também o país inteiro. Então, confrontando os resultados da Paraíba com das outras IEFs desses 17 estados, nós vimos que isso fazia parte de um lugar comum.
o que acentuou as desigualdades na educação. Com isso, as docentes tinham que realizar 2 tipos de trabalho, um pela internet e outro pela forma tradicional de entrega do material à família. Então, pelo menos isso foi corriqueiro em muitos estados. Em relação às professoras, sobressaiu o medo, a preocupação com a forma como os alunos iriam acessar e aprender por meio da internet. E, sobretudo, a insegurança em relação a como interagir e mediar as atividades remotamente. Então, a Aparecida diz o seguinte: o meu sentimento foi de insegurança. Ela estava tratando com crianças do 2º ano. Disse: quando eu estou numa sala de aula, não é? Que eu dou aula para todos, sempre procuro usar um outro para funcionar com outra criança. Quando a gente está face a face explicando o conteúdo, então é fácil perceber pela expressão da criança ou pela pergunta que faz que não está entendendo. E a professora aqui diz que tem sempre uma outra estratégia para tentar fazê-la compreender. E ela dizia: como eu vou fazer isso online? Então, vejam, ela está preocupada com a heterogeneidade da sala de aula. Não existe sala de aula homogênea. Então, como trabalhar a heterogeneidade nesta forma? Em relação às ferramentas, não é, digitais, elas destacam várias. Porém, o que sobressaiu foi o WhatsApp. Aí diz: essa foi uma realidade geral. O WhatsApp foi inegavelmente o aplicativo mais utilizado, pois os pais dos alunos, mesmo de baixa renda, já possuíam um celular e usavam tal recurso para comunicação. No entanto, constituiu-se um problema o fato de que muitas vezes a criança esperava o retorno para a casa dos pais à noite para poder fazer a tarefa. E outro aspecto problemático foi a ausência da internet para os alunos do campo, o que aumentou ainda essa desigualdade. Em relação aos desafios, destacaram-se alfabetizar por meio da mediação remota, que muitos professores não tinham prática, lidar com a intervenção dos pais na aprendizagem, realizando as atividades pelos alunos ou com a ausência dessa mediação, avaliar a aprendizagem da criança apenas pelo material escrito ou audiovisual, preencher as lacunas de uma tecnologia que não era muito adequada ao processo da alfabetização. Aí, para entender, trazemos um relato de Alina. Ela diz assim: o maior desafio para mim foi fazer algo tão interpessoal pela distância. Nós estamos falando de turmas de alfabetização. Desenvolver leitura e escrita nesse processo, trabalhar atividades de correspondências diretas, pois tinha aluno que tinha muita dificuldade, eu não sabia se estava entendendo do outro lado o som do M, do P, do B. Tentava fazer com que a boca, através do celular, e pedia à mãe para ajudar e ver se ele estava compreendendo também. Essa despersonalização do ensino foi angustiante. Isso é para vocês conhecerem outras formas de angústia que essas professoras passaram. A grandeza dessa pesquisa. Depois ela diz assim, não é? Foi um desafio. Tem o testemunho de uma aluna que até a mãe percebeu que ela estava, não é? Que ela evoluiu na leitura e na escrita. Mas é difícil dizer se o ensino na minha realidade estava fluindo
não foi um mar de rosas e ainda é mais complicado porque precisávamos dos pais e muitos não ajudavam. Foram muitas angústias e lembrem, a pandemia chegou de repente, precisava fazer todo o ensino à distância e esses professores foram jogados ao mar. No segundo encontro, as questões feitas às participantes versavam sobre as vantagens e ganhos do ensino remoto para o trabalho do professor. As perguntas em torno desse assunto possibilitaram identificar as seguintes vantagens: fortalecimento da parceria entre família e escola, aprendizagem em relação ao uso da tecnologia, aspecto que favorece a continuidade do uso das tecnologias nas aulas presenciais, utilização de plataformas digitais, aplicativos, ferramentas, buscando novas metodologias. A importância do uso da ferramenta celular como um aliado, com a descoberta de novas aplicações em sala de aula. Socorro diz assim: ninguém, na verdade, estava preparado, não é verdade? Eu falo por mim, eu acho que aprendi muito, muito mesmo, entendeu? E que eu gostei, eu acho que eu fiquei mais perto dos pais, fiquei mais perto da família. Eu penso assim, porque eu acho que tenho mais contato com os pais agora. Eu queria chamar a atenção da fala dessa professora, porque, vejam, é uma situação atípica. É uma situação que colocou em choque todos nós. Eu falo por mim, o medo de sair à rua, o medo de pegar Covid, ainda sem a vacina. Uma realidade totalmente diferente. E vejam, essa professora começa a falar da dificuldade. Ninguém estava preparado, não é? Mas, olhe, eu gostei. Eu fiquei mais perto dos pais. Eu só queria salientar esse compromisso a partir de uma dificuldade. Ela para de falar da dificuldade e passa a ressaltar um ganho que foi essa aproximação da família, que nós sabemos que isso é difícil no dia a dia da escola, quem trabalha com escola. Além desse ganho da proximidade com as famílias, a professora menciona a importância do uso da tecnologia como um aprendizado significativo. No terceiro e último encontro, os questionamentos gravitaram em torno das principais mudanças que ocorreram de vivência com a tecnologia, do acompanhamento de crianças especiais. Passemos à resposta de Aparecida. Ela diz assim: bem, em relação à equipe da escola, como Jacira disse, foram ótimos e sempre nos ajudaram presencialmente e agora também depois das aulas remotas. Sempre tirando dúvidas, dando ideias novas, aconselhando qual era a melhor forma de dar aula. Em relação aos pais, eu tive mais contato com os pais do que antes, quando estava na escola. Às vezes eu passava o ano todo e não conhecia o pai do menino, não sabia nem quem era. Mas agora sim, depois do grupo do WhatsApp, eu tenho contato deles, nos comunicamos, ficou melhor. Em relação à mudança, foi difícil, porque a criança se interessa muito por jogos, por brincadeiras. E essa mudança ocorreu. Então, essa criança sentiu, por não estar junto, não participar, essa parte que eu achei pior. Então, vejam aqui, ela salienta a dificuldade, porque, logicamente, a criança ficou privada do convívio da escola. A escola não é só um ambiente de aprendizado de conteúdo, mas um aprendizado de vida, de participação social, de integração, de convívio. E como essa professora sentiu falta do convívio das crianças. Sobre o acompanhamento de crianças especiais.
a lacuna foi bem maior, principalmente pela ausência do atendimento educacional especializado, que foi substituído pelas atividades que eram realizadas também pelo WhatsApp. Jacira se expressa assim: na minha turma, tenho 2 crianças especiais. Elas fazem parte da nossa escola, do nosso grupo do WhatsApp, da sala normal, e tem outro da sala multifuncional, onde tem uma professora que atende aquelas crianças. Naturalmente, procuraram fazer o melhor possível, mas sabemos que, dentre os vários programas existentes, esse não recobre as necessidades básicas. É muito eficaz para o contato, mas para o desenvolvimento de outras habilidades, principalmente com crianças especiais, ajuda muito pouco. Diante dessa realidade, vimos que, mais uma vez, as crianças especiais tiveram uma perda maior. Podemos imaginar, não é? Crianças especiais com recomendações, com atividades pelo WhatsApp. Nós sabemos que a tendência é que muitas nem seguiram, nem conseguiam permanecer muito tempo com o WhatsApp. Naturalmente, nós temos muitos. Agora, o espaço do tempo aqui, 30 minutos, eu procurei trazer, tá certo? Sinteticamente, algo que me chamou a atenção. E aqui, tecendo algumas considerações finais, gostaríamos de destacar, nesse perfil delineado por nossa pesquisa, 4 aspectos principais que se evidenciaram no trabalho docente no ensino remoto. O primeiro se volta para a ausência de condições materiais para o trabalho na escola. Nós vimos que os bancos não sentiram nada. Os bancos funcionaram da melhor forma possível. O judiciário funcionou da melhor forma, porque tudo já está digitalizado. Mais uma vez, vemos como a educação não é olhada como prioridade no Brasil. O segundo deles diz respeito aos desafios colocados aos professores, tá certo? Para o ensino nessa modalidade. Foi um desafio imenso. O terceiro se refere às possibilidades da utilização da tecnologia que se descortinam nas falas das professoras entrevistadas à medida que relatam as descobertas de ferramentas tecnológicas que as auxiliaram em seu trabalho. E, por último, o vislumbre de outras formas de integração de família e escola na busca por uma maior aprendizagem da aluno. Então, essa pandemia, com toda a desgraça, trouxe essa aproximação tão buscada constantemente, tá certo? Pela escola para realizar isso. Diante dos dados encontrados, podemos afirmar que a pandemia evidenciou tanto o descaso com a escola pública, como a desigualdade social existente em nossa estrutura educacional. Eu faço parte de uma universidade pública e também para nós foi difícil, porque nós temos alunos que tinham todos esses instrumentos em casa, mas outros alunos que tinham uma profunda dificuldade. Por outro lado, mostrou de forma inequívoca o enfrentamento das dificuldades e a seriedade com que as professoras alfabetizadoras encararam seu papel e desempenharam com criatividade os desafios colocados. Nós concluímos com nosso respeito a essa classe de profissionais tão necessários para uma efetiva cidadania de nossas crianças brasileiras. Agradecemos mais uma vez a professora Maria do Socorro Macedo pela oportunidade das universidades públicas da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual da Paraíba e Universidade Federal de Campina Grande,
de participarem de uma pesquisa tão importante em um momento único da humanidade. E agradecemos também aos organizadores do Congresso de Linguística Aplicada pelo convite para esse momento de diálogo sobre educação no Brasil. Acho que cumpri meu tempo. Obrigada. Então, agora, nós agradecemos a apresentação da professora Evangelina. As discussões vão depois da última apresentação. E agora eu chamo a palavra o professor José Ribamar Lopes Batista Júnior. Ele vai apresentar o trabalho Múltiplos Letramentos, Educação Linguística Crítica e Protagonismo Juvenil no Ensino Médio. Técnico, Olhares sobre o Laboratório de Leitura e Produção Textual. A palavra. Olá, pessoal. Boa tarde, quase boa noite. Eu sou o professor Ribamar, né? Eu gosto de me apresentar como, orgulhosamente, professor do ensino médio, e vou falar um pouco da minha experiência como professor de educação básica numa escola pública federal. Eu quero agradecer imensamente o convite de toda a comissão organizadora para participar desta mesa, e para mim é uma alegria estar com as colegas que me antecederam, tanto a professora Thaís, a Edilene e a professora Evangelina. Então, vou pedir então para compartilhar aí os meus slides. Muito obrigado. Então, eu sou professor, né, da educação básica, então eu vou falar um pouco sobre as ações do Laboratório de Leitura e Produção Textual, que é o laboratório que eu coordeno na instituição onde eu trabalho, que é o Colégio Técnico de Floriano, e vou falar um pouco sobre as práticas de letramento, né, que são desenvolvidas a partir do LPT, e como que a gente se reorganizou nesse contexto de pandemia, porque, como bem disse a professora Evangelina, né, a gente não parou, as instituições continuaram aí, mesmo com toda uma falta de estrutura, né, mas nós, professores, precisamos nos reinventar durante todo esse processo. Bem, mas antes, de onde é que eu falo, né? Então, eu estou no Piauí, que é a terra da cajuína e da carne de sol, especificamente na cidade de Floriano, que é considerada a princesinha do sul, e na UFP, né, no Colégio Técnico de Floriano. E eu falo deste lugar. É este o espaço em que tudo flui, em que tudo funciona. Esse aí é o Laboratório de Leitura e Produção Textual. Até 2013, entre 2009 e 2013, ele funcionava virtualmente. A partir de 2013, nós conseguimos um espaço e com apoio principalmente do CNPq, então a gente tem conseguido estruturar esse laboratório. E mais à frente vocês vão poder ver, então, outros espaços dentro do próprio laboratório, né? Então, a gente tem espaço de multimídia, a gente tem uma biblioteca com quase 4.000 livros, espaço para reunião, enfim. Então, esse é um laboratório que é criado, né, para os nossos estudantes do ensino médio. Bem, então, o Laboratório de Leitura e Produção Textual desenvolve projetos, né, de multiletramentos ou projetos de letramento com foco no desenvolvimento das habilidades orais e escritas. Antes de seguir, eu não poderia deixar, né, de agradecer toda a diretoria da ALAB, né, toda a comissão organizadora do CBLA, por ter disponibilizado um espaço para a iniciação científica júnior. Eu acho que isso é um espaço importante. A educação básica, né, precisa desses espaços nos congressos, não somente na área de letras, linguística, mas em todas as áreas, para mostrar que a educação básica, principalmente o ensino médio, desenvolve iniciação científica, então não podia deixar de publicamente deixar esse agradecimento e parabenizar toda a comissão, toda a diretoria por esse espaço. E, então, as atividades do laboratório, elas estão centradas em projetos didáticos,
que vão auxiliar os estudantes a alcançarem essas habilidades, né, leitura, escrita, oralidade, porque a partir do momento que se desenvolve essas questões, né, os alunos então terão condições de acessar conhecimentos críticos que auxiliarão na sua constituição cidadã, com vistas à reflexão e à busca da mudança pela justiça e pela igualdade. A partir do momento em que a gente democratiza esse acesso, que é um dos papéis da escola, a gente entende que a escola aí facilita o processo de inclusão, emancipação e protagonismo juvenil. E só uma outra observação, tudo que eu vou falar aqui, ela está relacionada à minha realidade. Eu não posso dizer que em outro espaço vai funcionar, vai dar certo, vai dar errado. Eu posso falar do contexto em que eu me encontro hoje, é importante deixar isso bem claro, né? Bem, então, antes, né, de falar sobre essas experiências, é importante observar que a escola precisa incorporar as experiências de mundo dos discentes, né, ou seja, da cultura local, aquilo que o estudante leva para a sala de aula, formar cidadãs e cidadão capazes, né, de analisar e debater a multiplicidade de culturas e de canais de comunicação, a questão da educação midiática, o trato com a imagem, a curadoria digital, as questões das informações na rede, né, a desinformação. Acho que a escola tem esse papel muito importante. A gente deve observar as múltiplas linguagens, levar o estudante a participar, né, de formativa da esfera pública, principalmente. Estamos num contexto sociopolítico que é muito importante a participação dos alunos, mas não pregando aí xenofobia, nazismo e etc., né? Deve compreender a influência das tecnologias digitais. O próprio contexto da pandemia mostra isso, a falta de estrutura, falta de acesso à internet, né? Muitas coisas faltaram para que os alunos, então, pudessem ter uma aprendizagem efetivamente significativa. E a gente não pode esquecer o uso de vídeos, áudio, diagramação, né? Então, os alunos estão nas redes, eles editam, eles selecionam, eles usam filtros. Então, é importante a gente ter esse cuidado de como que a gente trabalha com tudo isso no espaço da sala de aula. Então, esse é o laboratório, essas são algumas das nossas ações. Tem projeto de extensão como o LPT Acadêmico Bate e Volta, a gente tem uma revista chamada Caixa Cultural, temos um podcast chamado Polêmica, um núcleo de pesquisa chamado Necrio, temos um processo de formação de professores que é o LPT Docente, que é meu projeto, que atualmente é financiado pelo CNPq, e muitas outras ações, e eu vou me centrar efetivamente no que está relacionado ao ensino. Então, é importante entender que aqui no Colégio Técnico Floriano, eu me utilizo das aulas de língua portuguesa para aplicar os projetos de letramento. E a gente tem 3 focos. O primeiro ano é leitura, o segundo ano é oralidade e o terceiro ano é cidadania. Então, quando os alunos chegam na escola, né, no primeiro ano do ensino médio, eles são alunos da vulnerabilidade social, são alunos que não têm experiências de leitura, então a gente desenvolve um projeto chamado Pipoca Cultural, e que nós vamos falar sobre a esfera cultural, porque eles têm acesso a seriados, a filmes, eles leem livros digitais, eles leem livro impresso. Então é importante entender como é que é esse acesso, né, como é que eles escolhem esses produtos. E a gente também discute sobre pirataria e principalmente sobre direitos autorais. E no processo, né, no desenvolvimento do projeto, o objetivo final é eles produzirem uma resenha a partir de um dos produtos que eles selecionaram, bem como um vídeo, né, um book trailer para convencer as pessoas a se interessarem pelos vídeos. Então, a gente trabalha a esfera cultural pensando nesses textos que vão circular nas redes, né? É importante também
a circulação do que é produzido pelos estudantes. E eu vou mostrar para vocês 2 exemplos. Primeiro é um vídeo. Desculpa, obrigado. Eu esqueci do áudio. Então, é importante lembrar que a gente aqui não está interessado na ferramenta, qual que é o aplicativo que ele vai utilizar para editar o vídeo. A gente está preocupado no processo dele escolher um livro, escolher um filme e construir um vídeo que consiga articular esses 2 produtos, que são 2 produtos que têm temáticas próximas, e fazer com que as pessoas se interessem pela escolha ou se interessem pelos produtos que o grupo escolheu. E um outro texto é uma resenha. E eu trago essa resenha porque uma coisa me chamou a atenção, esse vídeo é desse ano e a resenha desse livro é do ano passado. Esse livro foi um dos livros mais escolhidos pelos grupos no ano passado. Isso me chamou muita atenção. É um livro que eu confesso a vocês que eu não faria leitura. E olha que eu gosto muito de literatura infanto-juvenil, literatura juvenil, leio muito, mas esse livro eu não escolheria. Mas, pelo fato dos alunos terem escolhido tanto esse livro, eu comprei e fui ler. Então, isso foi tão significativo porque eles perceberam que eu fiz a leitura do livro a partir da indicação deles, que é esse o grande objetivo, afinal de contas, né? É fazer com que essa leitura também circule. Seguindo, quando chega, é importante lembrar que os projetos que eu estou mostrando a vocês, eles são semestrais. Quando chega no segundo semestre, a gente desenvolve um projeto chamado Leitura em Cena. E aí eu vou explicar. Então, o que é que consiste o Leitura em Cena? Eles têm que ler uma obra clássica, está aí Dom Casmurro, e a obra adaptada, que é Dona Casmurra e seu Tigrão. Então, Dona Casmurra e seu Tigrão conta a história do Barrão, que ele é um rapaz musculoso, adora academia, mas ele é homofóbico. E ele está desconfiado que a namorada está traindo ele. Nisso, ele encontra a namorada com um rapaz, né, de mão dadas no shopping e dá umas boas porradas no rapaz. Só que o rapaz era o tio da namorada, que é gay. Então, aí tem uma coisa que eu não gosto, né? Como castigo, ele vai ter que ler o livro Dom Casmurro. E quando ele começa a ler a história do Dom Casmurro, ele começa a se identificar com a história de Bentinho. Então, tem uma obra clássica e uma obra, né, adaptada, literatura juvenil, que discute problemas do universo da garotada. Aqui tem um outro exemplo, né, o Essa de Queiroz, da literatura portuguesa, e No Alto da Serra. E aí, antes da pandemia, os alunos precisavam, então, apresentar as 2 obras em forma de sarau, e eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês, né? Então, vejam que é uma escola pública, alunos com vulnerabilidade social, né? É importante frisar sobre isso. Então, eles enfeitam a sala, preparam uma comida adequada à temática do livro, né? Então, vejam aqui toda a organização dos nossos alunos. E a escola inteira vai assistir, vai prestigiar, né, as apresentações. E aqui tem um outro livro, Alto da Barca no Inferno, que e a releitura que é Alto do Busão do Inferno. E aqui, mais uma vez, tem a apresentação, né, em forma de sarau.
Ok, isso até 2019 foi muito tranquilo. Quando chegou em 2020, como é que a gente vai seguir, né? Já que não dava para fazer sarau e fazer no Meet é meio estranho. Então, a gente começou lendo na Wikipédia sobre literatura do Brasil e apresentei aos alunos o site Domínio Público, que eles não conheciam, que tem muitas obras que estão lá disponíveis gratuitamente. Então, mais uma vez, você discute sobre direitos autorais. E eles tinham que escolher uma obra clássica da literatura. E qual que era o objetivo? Selecionar uma obra clássica para trabalhar no projeto Leitura em Cena, porque eles iriam transformar em mini-contos. Então, essa foi a ressignificação, né, do Leitura em Cena. Então, a partir de um trabalho do Matheus Bueno, que faz mestrado hoje na Unicamp, que ele fala sobre mini-contos, então a gente criou, dentro do Leitura em Cena, o Leitura em Mini-contos. E os alunos produziram 76 mini-contos, porque o trabalho era feito em dupla. Então, teve grupo que fez 2, teve grupo que fez 4. Né? Então, eles conseguiram recontar as histórias clássicas em forma de mini-conto. Então, se vocês quiserem, é só ir lá no @leitura em mini-contos, que vocês vão poder ler alguns mini-contos produzidos pelos alunos no contexto da pandemia. Voltamos esse ano para o presencial, mas continuamos desenvolvendo o Leitura em Mini-contos. Acho que são essas as estratégias, né, que a gente foi obrigado a se reinventar para poder, então, seguir, e a gente consegue, então, manter a nossa organização didática com algumas estratégias. Chegou no... e aqui tem alguns exemplos, né, de alguns os mini-contos que foram, então, produzidos pelos alunos. Eles usaram a ferramenta Canva, e aí eles fazem as escolhas, né, de fonte, de imagem, né, organizam da melhor forma possível. Quando chega no segundo ano, aqui eles começam também a fazer o técnico. E aí a gente começa por um projeto chamado Quer que eu desenhe, que é transformar o contexto do curso técnico em infográfico. Eles estão começando o curso técnico, e aí eles precisam escolher uma temática do curso técnico para organizar um infográfico. Mas antes a gente busca meio que testar os alunos para saber como que eles conseguem socializar, né, ou melhor, transformar a imagem, o texto em uma imagem. E eu vou dar um exemplo. Uma das atividades era como publicar o livro. Então, estava lá escrito, né? Você recebe o texto do autor, segue para o editor, que encaminha e tal. Aí está lá só o texto escrito e eles tinham que transformar isso numa imagem. Então, essa aluna, ela fez no Canva, né? Ela usou o celular para fazer. E um outro aluno fez no caderno de desenho. Então, veja, os dois textos são multimodais. Os dois textos alcançam o objetivo da atividade. Né? Então, no texto da direita, você tem aí início, publicação, tem as marcações em verde, tem o amarelo indicando cada bloco. Então, foi feito de forma analógica, né? Foi feito manualmente. Então, às vezes, a gente tem uma preocupação muito grande com a ferramenta, com a tecnologia, e entende que no espaço, né, de língua portuguesa, no caso, o processo de aprendizagem está em primeiro plano, e não a ferramenta pela ferramenta. Né? Então, o Canva ajuda, claro, a menina da esquerda fez o trabalho incrível, mas o aluno que fez o texto da direita não deixou de ser tão multimodal quanto. Então, aqui é um exemplo muito simples de que o analógico e o digital casam perfeitamente no espaço da sala de aula, né? Então, seguindo, e aí os alunos, então, escolhem os assuntos do curso técnico e transformam em um infográfico estático, que é esse parado, e aí eles usam as ferramentas do Canva. Eles têm uma oficina de infografia, esse ano foi com o professor Francis, né, Artuso Paiva, lá do Coltec da UFMG, aqui o grupo de informática,
né, agropecuária e informática, e eles também têm que produzir um infográfico em movimento. Eu reforço a vocês que eu não sei editar vídeo, tá? Então, os alunos, eles que lutem, na verdade, né, no processo de edição. Então, vejam como eles conseguem transformar toda essa informação complexa, técnica, do curso técnico, num texto de divulgação científica, que é o que a gente acaba trabalhando no Quer Que Eu Desenhe. E aí chega o segundo semestre, a gente vai trabalhar, feito uma exposição, esqueci de comentar, então está aqui no Padlet todos os trabalhos que foram feitos. E como é que acontecia antes da pandemia? Eles faziam manualmente, eles escolhiam uma imagem no Flippic, eu levava para o design gráfico, a gente fazia uma exposição, imprimia em forma de lona e fazia uma exposição no pátio. Com a pandemia, a gente passou a utilizar o Canva e o processo de edição de vídeo e trouxemos o Padlet como um mural de exposição, né? Seguindo, chega no segundo semestre, que é o semestre que nós estamos, é o Polêmicas e Debate, é o projeto que mais movimenta a escola, porque, de fato, eu percebo que os alunos, né, nos projetos anteriores fazem as suas escolhas, as suas seleções, mas aqui o protagonismo é maior. E vocês vão já entender por quê. Então, o projeto é oralidade, é debate, né? Saber, é posicionamento. Então, deixa eu ver aqui. Então, tem uma enquete para definir, né, os temas, a gente trabalha os conhecimentos prévios do aluno, definição dos temas e dos grupos, estuda o gênero debate regrado, eles têm um processo de pesquisa e construção dos argumentos, eles fazem materiais de divulgação, oficinas de argumentação e como elaborar perguntas, tem o próprio debate e a avaliação podcast. Esse ano, por conta dessa saída do remoto para o presencial, a gente não vai fazer o podcast. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, esses são os temas desse ano. Vamos discutir maioridade penal, foro privilegiado, se artistas devem emitir opinião política de forma pública, né, mesmo sabendo que podem ser criticados ou não, inclusive já fica o convite. Eles fazem aqui uma peça de divulgação, eu vou passar adiante para não tomar muito do tempo, mas eu quero seguir para mostrar para vocês são as oficinas. Aqui é como era antes, olha, antes o debate ele acontecia no auditório da escola. Esse ano não vai acontecer presencialmente porque o nosso auditório, que cabe o maior número de pessoas, está interditado para reforma. Então, vai continuar online. Então, os debates eles aconteciam no nosso canal da TV Radiotec no YouTube. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Eu gostaria de iniciar minha fala voltando um pouco no tempo, mais precisamente no ano de 1540, na qual a gente teve a declaração de uma das primeiras gramáticas da língua portuguesa por João de Barros. João de Barros ele definia a gramática como o modo certo e justo de falar e escrever, colheito do uso e autoridade dos barões doutos. Para quem não sabe, barões é uma forma antiga de varões, isto é, homens. Ou seja, para ele, naquela época, na visão dele, meio que a maneira certa de falar e escrever só podia ser encontrada na boca e na caneta dos homens. Até mesmo porque naquela época a maioria das mulheres eram analfabetas. Daí a gente percebe
como a língua é usada como um instrumento para o exercício do poder. Por que que as mulheres, naquela época, tinham uma maior dificuldade para se alfabetizar? E sendo que os homens brancos tinham uma maior facilidade. Será porque sempre quem estava no poder não eram os homens brancos? A partir disso, a gente percebe as marcas do machismo sociocultural presente na língua. Com importantes vitórias do movimento feminista, muitas pessoas passaram, ao redor do mundo, passaram a denunciar essas marcas do machismo sociocultural presente na língua, com o intuito de desmascarar, de certa forma, essa suposta neutralidade que há na nossa língua. Vou parar aqui para seguir, mas é só para mostrar aqui um exemplo, né, de argumentação. O tema era sobre linguagem neutra, então na escola eu não tenho receio de discutir qualquer temática. Eu acho que se a escola não promove isso, onde é que o aluno, né, vai ter essa oportunidade? E o Pedro Lucas, ele então fala sobre a gramática do João de Barros, movimentos feministas, fala do Marcos Banho, fala do Luiz Carlos Schmidt. Então, é isso que eu entendo que é formar um aluno para debater e, naturalmente, ter protagonismo, né? Eu acredito que é dessa forma, né? Bem, e aí, então, a gente chega no terceiro ano, que é a formação cidadã, em que a gente vai trabalhar uma campanha de conscientização, o aluno tem que pensar num problema social e a gente está construindo, né, as campanhas desse ano para serem feitas no final de novembro, e eu queria destacar essa do ano passado, que foi sobre o preconceito linguístico. Então, surgiu do próprio aluno a escolha, né, da temática. E como a gente não poderia ir na pandemia para o centro da cidade, distribuir os folders e tudo mais, a gente então passou a fazer o lançamento online também. E um outro projeto é a revista Cais Cultural, que é uma revista de cultura, em que a gente ia até as cidades, poder conhecer a cidade. E aqui nessa foto é a Dona Maria, ela tem 103 anos na época, e aqui eles estavam entrevistando, né, a Dona Maria, e nessa conversa ela fez o Credo, Pai Nosso e o Ave Maria em latim. Então veja a experiência que esses meninos podem vivenciar, né? Então a gente separa os alunos em grupo e vai aos locais. Com a pandemia a gente precisou então fazer tudo online, né? Então fizemos uma edição sobre os artistas para saber como é que eles estavam no contexto da pandemia, então eles entrevistavam pelo WhatsApp e tudo mais, e lançávamos no nosso canal do YouTube. Aqui são as últimas edições, né? A primeira parte já saiu, a segunda vai sair. E só para entender que os alunos, então, passam por esse ciclo. Essa é a nossa organização didática. O primeiro ano é leitura, o segundo ano é oralidade e argumentação, e o terceiro ano é cidadania. Então, todos os alunos do ensino médio da minha instituição passam por essa trilha. Todos os projetos envolvem leitura, discussão, produção de gênero, utilização de várias ferramentas, aplicativos de edição, compartilhamento nas redes, avaliação oral. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Pessoal, muito obrigado pelas apresentações. Então, assim, o que a gente vê é que se a pandemia potencializou a distância da escola com as necessidades da realidade extraescolar, por outro lado, nós vemos aqui nessas falas riqueza das experiências compartilhadas. Então, a riqueza da interação com as famílias no trabalho da professora Evangelina, a riqueza da experiência, das vivências dos acadêmicos do PET Letras, de ter que lidar com uma situação nova e, ao mesmo tempo, experienciar e construir algo completamente novo com a pandemia, né? E, assim, e a riqueza e a potência dos exemplos de trabalho do professor Ribas, assim, trabalhos riquíssimos. Então, acho que eu vejo de uma forma muito positiva essa pandemia no sentido dos compartilhamentos aqui dessa mesa, né?
E assim como a professora Evangelina falou, comparando a instituição escolar com instituições bancárias, judiciárias, na questão física mesmo, estrutural, né? E que a escola fica totalmente à margem no momento de pandemia, né? Por falta de recursos, né? Me parece que a própria escola como instituição, não é o caso dos exemplos que o professor Ribas traz da escola básica, mas é o exemplo das maiorias das escolas públicas de Brasil afora, né? Que reproduz esse modelo hegemônico, marginalizante, que não aceita o multilinguismo, enfim. E assim, à medida que a escola parece reproduzir esse modelo externo, né, internamente, parece que ela potencializa esse modelo. Então, um dos grandes desafios para nós, educadores, né, é trabalhar nessa força, como os projetos educacionais apresentados aqui, né, para que eles possam servir também como ferramentas, como bases de transformação, né, que essa transformação comece pelos espaços internos e a gente possa atingir o espaço macro, né. A gente aqui no chat tem alguns elogios de pessoas falando que o trabalho foi incrível, parabenizando as apresentações, né? Enfim, eu deixo a palavra aos meus colegas que estão aqui compartilhando essa mesa. Se vocês quiserem terminar dizendo alguma coisa, a gente não tem muito tempo, só alguns minutinhos. Professora Evangelina, eu quero agradecer, parabenizar, porque vocês também trouxeram trabalhar com a surdez. Aqui nós implementamos um curso de Libras, não é? Libras de língua portuguesa na UFPB, e eu sei como é difícil, é um trabalho de inclusão, e que nós precisamos ainda avançar muito. Então, isso me tocou muito no trabalho de vocês. Também no trabalho do professor Ribamar, não é? A literatura, a gente sabe que a literatura é uma pedra, não é? Fundamental para a gente mudar a capacidade crítica dos nossos alunos. E queria parabenizar, não é? Eu adorei esse jogo, não é? De um clássico e um que aborda e traz uma nova visão que eles ainda não tinham percebido. Achei fantástico. Eu saio daqui, eu quero agradecer, porque foi uma tarde riquíssima. Essa troca é sempre positiva, então agradecer pela beleza dos trabalhos apresentados. Eu queria também parabenizar todas vocês por socializar as experiências. Eu até estava comentando no chat da live lá dentro do evento, né? O quanto que é importante a gente mostrar a potência que tem os professores e as professoras, que vão resistindo e que vão tentando fazer a educação desse país, né? Eu sei que a minha realidade não é a realidade de muitas escolas, né? Sou muito consciente disso, por isso que eu falei que isso funciona onde eu estou, né? Com todas as limitações, mas tem funcionado. Mas o quanto que é importante a gente resistir, viva a ciência e viva a educação, e um novo tempo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Eu queria aproveitar, agradecer imensamente, novamente, por ter estado nessa mesa. Assim, foi muito bom ouvir a professora Evangelina, o professor Ribamar. E aí eu queria, assim, destacar o que o professor também acabou de dizer, a potência do professor nesse movimento, porque no nosso caso da Edilane, no meu, foi a professora que veio até a gente na universidade, pedindo ajuda. No caso da Evangelina, são as professoras que estão no front, ali na frente. E no caso do professor Ribamar, é ele que está fazendo também acontecer, né? Então, é muito rico. É muito rico ouvir isso, assim, porque... e aí a gente vê como a escola, né, ela precisou se reinventar, os professores vão nessa onda, vão se reinventando também, e a gente vai resistindo na busca de uma educação e de uma qualidade de vida para os nossos alunos melhor, né, do que essa que temos hoje. É isso, e assim, agradecer a Lab mais uma vez por essa oportunidade, por esse convite, por nos oportunizar isso, né?
Maravilha, gente. É isso. Foi um prazer estar com Foi um prazer. vocês. Exatamente. Até mais, então, gente. Muito bom. Até mais.